Alô, olha eu aqui de novo. Estou muito feliz. Nossas irmãs e ouvintes estão colaborando e a felicidade é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor e a bênção de Deus eu desejo para todos os meus colaboradores. Hoje falaremos sobre Abraão sendo provado. Que provas teve Abraão? No princípio era Abrão. Entendidos dizem que Abrão quer dizer pai do alto e Abraão pai de multidões. A Bíblia diz que Deus ordenou Abrão assim: sai da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3. Abraão obedeceu, fez um pouco da viagem, cometeu algumas travessuras, mentiu para o rei do Egito, teve um filho bastardo que não foi o filho da promessa e que está produzindo problemas até hoje. Lembre que naqueles dias o Senhor falava direto com ele. Chamava-se a era patriarcal. As instruções eram dadas diretas, pois não havia escrita. Os patriarcas Adão, Noé, Moisés, Abraão, Isaque e Jacó e outros ouviam de Deus e falavam aos filhos diretamente. A primeira aliança que Abraão fez com Deus era para sair da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra longínqua, pois aquele povo era idólatra e não era possível ser obediente ao Senhor na companhia de maus elementos. Não tem como servir a Deus em liberdade se o recinto de tua casa, sua residência, estiver poluído com mistura de gente incrédula, idólatra, por exemplo. Deus não tem sociedade com ídolos. Eis o principal motivo de Deus separar um dia para ser empregado em santo louvor e estudo das Escrituras e adoração para Ele, o Deus do universo. A gente não tem como ficar junto com música estranha, profana, que maldiz o nome do Senhor, com adoração de ídolos, com pessoas que querem ridicularizar o nome de Deus. A gente não tem como adorar o Senhor desse jeito. Não tem inspiração, não se consegue. E o Senhor nos quer ver em paz. Então o Senhor escolheu um dia para que façamos o seu louvor puro, maravilhoso e com raciocínio, como ele merece. O segundo concerto foi a promessa de um filho legítimo entre o casal. Está escrito em Gênesis 18, 1, 2 e 10. E a história continua. Abraão deu muitas voltas, fez um pouco de coisa que desagradava a Deus, mas o Senhor sempre tolerou, perdoou e abençoou. Note, onde morava Abraão agora? A Bíblia diz: e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Gênesis 21, 34. E agora nós vamos estudar, aprender, ouvir a sua principal prova, a entrega de seu filho. Está escrito em Gênesis 22, de 1 a 16. Bem aqui. Pronto. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferecendo-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto
e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar onde Deus lhes havia designado. Edificou Abraão ali um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o moço, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. O dia de hoje é o dia que foi escrito essas palavras. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Esta foi a prova, e nesse tempo Abraão obedeceu ao Senhor de maneira inimaginável. Uma prova que é muito difícil, mas ele obedeceu e foi louvado. O Senhor o abençoou e prometeu suas bênçãos. Mesmo depois, a história conta que Abraão não chegou a separar-se de Deus, mas desobedeceu um pouco ao Senhor. E aí morou em um lugar, como já falamos, junto aos filisteus. E lá aconteceu coisas estranhas para o amado Filho de Deus, que passamos a contar. Leiamos com atenção. Por que chegou a esse ponto? Quem eram seus vizinhos e quais os seus comportamentos? Qual foi a situação que chegou a esse povo? Leiamos, 2 Reis 17:17. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhos e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. O verso 31. E os aveus fizeram Nibás, Tartaque, e os sesvaritas queimavam seus filhos, e Anameleque, deuses de Servaim. Mas também, dentre os povos, constituíram sacerdotes altos, os quais edificavam a favor deles no santuário dos altos. Tudo papel proibido, atos ofensivos ao Senhor. Agora vamos para 2 Crônicas 33 e o verso 6. Diz assim: queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom, e adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria e assim por diante. Terceira informação está em Salmos, no capítulo 106 e no verso 37. Pois imolavam seus filhos e suas filhas
aos demônios. Como se não basta, ainda tem em Jeremias 32 e no verso 35. Edificavam os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque. Olha que situação ficou o povo. E aí, o que Satanás inventou? A Bíblia diz que Satanás foi o acusador de nossos irmãos. Está escrito em Apocalipse 12 e no verso 10. Vejamos. Então ouvi a voz do céu proclamando: e agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Foi expulso para onde mesmo? Para a terra. E veio incomodar o povo existente no planeta Terra. Bons e maus, mas principalmente a preocupação dele é contra os servos de Deus. E o que ele fez contra Abraão? Ele disse: o meu povo sacrifica os seus filhos para abrandar a ira dos deuses. E agora quero ver o que o Senhor me responde. E Deus foi falar com Abraão, contar toda a situação, explicar que a coisa não podia ficar assim. Viram o tamanho da provocação? Deus foi obrigado a defender-se a si mesmo. A justiça de Deus não pode ser ferida ou adulterada. E quem Deus usou para o desfecho? Seu servo Abraão. Agora contamos o resto em poesia. Lá andava Abraão em seu caminho, contente, em pensamentos, bem sozinho. O sol lhe protegia com firmeza, qual o rei em sua realeza. A tarde chegava ao seu lar, enquanto a noite vinha para descansar. Assim, então, Abraão permanecia com a sua linda esposa em companhia. Havia grande mistério a contemplar. Até os anjos faziam alegrar. Aquele filho inocente e divino que para Abraão abrilhantava o seu destino, pois era o maior prazer de sua vida e até deixava sua mente envaidecida. Cada dia que via a face de seu filho, a alegria tornava-lhe como um estribilho. Um dia pareceu-lhe mudar a situação. Sentiu um aperto em seu coração. Pensou logo: o que estará a acontecer? Será que virão meus sonhos adoecer? No paraíso que está a minha vida, que mal a tornará entristecida? Era o Senhor que chegara de repente, trazendo notícias que ofuscaria a mente. Deus falou-lhe: Abraão, eu preciso de ti. E ele respondeu: fala, Senhor, eis-me aqui. Eis a injustiça está a desafiar, e irei até você para confidenciar. Rebeldes, desobedientes, querem mostrar seu poder, dizendo com afronta que nos irão vencer. Sacrifício de crianças levaram ao altar, para de seus deuses a ira abrandar. Então precisa, Abraão, a tua oferta apresentar, e desse povo iremos a sua boca fechar. Precisamos mostrar que esses desafios serão tão passageiros como as águas dos rios. Sacrifica teu filho no mais sublime altar, para que todo mundo o possa contemplar. A mais perfeita fé e o mais sublime amor e a maior obediência vinda de um pecador. Abraão saiu com o espírito transtornado. Ah, meu Deus, como entregar meu filho idolatrado? Mas apesar da dor que Abraão sentia, a vontade de Deus, por fé, desenvolvia. O plano foi contado ao jovem curioso, que quis obedecer ao seu Deus poderoso. No momento que Abraão o ato praticava, de súbito surge um anjo e seu braço segurava. Abraão, Abraão, não sacrifique o jovem tão amado. Só Cristo que, neste mundo, morrerá pelo pecado. E vencendo aquela prova, Abraão exclamava: ah, meu Deus, eu sei que sabes a tortura que eu estava. Agora, junto ao meu filho,
braços enlaçados aos meus, cantarei belos louvores ao Santo Filho de Deus. Hosanas, hosanas ao Santo Deus das alturas, que usa com paixão as suas criaturas. Se eu pudesse melodias continuar a cantar, para quem eu cantaria e apressaria meu canto? Ah, louvores melodiosos eu quero enviar, com muito prazer, hosanas ao Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos esse exemplo maravilhoso na nossa vida para obedecer o nosso Deus, custe o que custar, porque com a tentação Ele manda o escape. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada e até a próxima.